Tava louca para gravar esse vídeo aqui para vocês. Se tem algo que eu amo compartilhar aqui no canal, é da minha vida, é da minha história, é do meu testemunho. E ultimamente eu tenho estado, gente, com muito pouco tempo, tendo que me dividir em várias. Eu passei uns 2 dias aí muito ruim de saúde, peguei uma virose, inclusive lá do presídio. Para quem me acompanha sabe que eu tenho um projeto, né, chamado do Cárcere à Liberdade. Nós resgatamos pessoas, né, da criminalidade, do álcool, das drogas. E eu acabei pegando uma virose e fiquei de cama. E as minhas aulas da faculdade também já voltaram, né? E acaba que tem o nosso grupo de partilha presencialmente, tem o canal, tem as mentorias, e nem sempre dá pra gente poder fazer tudo ao mesmo tempo. E eu tenho entendido nesse tempo, principalmente quando eu vejo vocês comentando: cadê os vídeos? Cadê? Sumiu, desapareceu, eu tô precisando, né? E às vezes eu coloco eles aqui, mas não libera, né? Eu vou colocando na ordem. Mas nas férias eu gravei muitos vídeos pra vocês, então fui liberando aqui. Só que esse vídeo que eu tô gravando hoje, então por favor, se inscreva, né? Aqui ativa as notificações, me abençoe, nos ajuda aí a chegarmos aos nossos 100 mil filhos na fé. Para quem me acompanha já há muito tempo, já viu outros vídeos meus, eu já compartilhei meu testemunho várias vezes e eu acredito que eu vou sempre carregar esse testemunho, porque foi um período horrível na minha vida, mas foi um período também de muito florescimento, um período desértico, e 10 anos se passaram, né? Dia 1º de abril, Caleb faz 10 anos, e sempre nesse mês anterior, eu sempre lembro de todos os episódios desse processo que eu passei. Só que algo que eu quero aqui compartilhar, que o que mudou nesses 10 anos na minha vida? Eu amadureci, eu descobri uma mulher em mim que eu sempre sonhei em ser, mas eu não sabia por onde começar. O Senhor, Ele restaurou o meu ministério, Ele restaurou a minha honra, Ele restaurou a minha dignidade. E Ele me colocou em um lugar de intimidade com Ele que eu nunca imaginei viver, né? Eu glorifico a Deus pelo lugar que o Senhor me colocou. E quero compartilhar aqui com você sobre posicionamento. Para que você não erre aonde eu errei, para que você não prolongue seus desertos assim como eu prolonguei. Muitas pessoas que me acompanham aqui sempre me perguntam sobre a minha vida sentimental. Pastora, você não casou de novo? Pastora, você não teve seu casamento restaurado? A senhora orou muito, orou. Por que Deus não fez? E aí eu quero trazer um esclarecimento para você aqui. Você sabe por que o meu casamento ele não foi restaurado? Para quem me acompanha, eu passei 5 anos em um deserto e tive um período que eu me afastei da presença e eu fui viver uma vida de pecado. E quando nós não nos posicionamos, gente, prenda algo na tua vida. Deus não vai passar a mão na tua cabeça para fazer porque você é uma pessoa birrenta. E lá naquela época eu era uma mulher extremamente birrenta, pirracenta. Vai fazer, não, Deus, então eu vou chutar o pau da barraca, vou ver minha vida, né? Quebrei muito a cara nesses 10 anos. Eu tô aqui, gente, pela misericórdia. Se eu te dou consultoria, é pela misericórdia. Sou uma excelente psicóloga, uma excelente pastora, pela graça. Mas nesses 10 anos, eu errei muito por não me posicionar na minha vida sentimental. O que é posicionamento? É entender que a santidade, ela precisa caminhar contigo. Ela precisa ser para você um lugar de princípio e não de moeda de troca. Muitas pessoas não vão ter o casamento restaurado. E tá tudo bem, que foi o meu caso. Eu não me casei de novo, né? Só que o Senhor, Ele começou a me cobrar posicionamento.
certas coisas que eu fazia no meu oculto, no meu secreto, que eu já compartilhei com vocês aqui. E talvez você está nesse contexto em que você já passou pelo deserto, só que você também não alcançou o que você orou. Olha que forte. E você não alcançou o que você orou, por quê? Porque você orou pouco? Porque você jejuou pouco? Porque Deus não te ama? Fulano teve, você não. Deus fez na vida de fulano, mas não fez na sua. Mas esse era o seu propósito? E certa vez, eu orando, o Senhor ministrou meu coração. Você não recebeu porque você não se posicionou. Muitos períodos eu dava umas vaciladas. Pois é. E aí entra o quê? Nosso Deus é misericordioso, mas Ele não negocia. Quando eu me vendo pela proposta, posicionamento é quando você não flerta com ninguém, quando você não tem contatinhos. Esse negócio de pessoas ficarem caçando relacionamento, gente, isso é a maior besteira que tu faz na vida. Casamentos hoje estão dando errado numa margem altíssima, porque as pessoas não oram e não esperam. E eu não tô te falando de orar com uma pessoa específica, de você apresentar a tua vida sentimental. Eu sempre deixava aí, daqui a pouco eu buscava de volta. Senhor, toma minha vida sentimental. Pô, me lembro uma vez que eu fiz um propósito com Deus, forte, lá no monte. E eu usava uma aliança. E aí eu vivi uns dias assim, uns meses, forte na presença de Deus. E aí, o diabo preparou um prato. E eu caí. Mas eu não estava orando? Mas eu não estava lá santificada, com o corpinho limpo? Por que que eu caí? Porque a carne, ela é fraca. Mas o meu espírito talvez não estava tão alimentado. E aquela cilada detonou a minha vida e fez com que eu voltasse lá para o início, lá para o final da fila. Sabe aquela sensação que você tem de que você está super bem com o Espírito Santo e, de repente, você cai de novo? Você pensa que aquilo que é bênção, na verdade você não enxerga que aquela maldição, ela é uma maldição e você pensa que aquilo é bênção. Aí eu me lembro que depois que eu tinha feito a cagada, gente, que é uma cagada, é uma burrice. O Espírito Santo falou comigo assim: você não percebeu que sempre quando você se posiciona, o prato chega do mesmo jeito? Sabe o que é isso? Por que eu quis compartilhar esse vídeo contigo? Que o posicionamento é algo tão importante, tão valioso, tão essencial, que a falta de posicionamento te rouba da presença e te entrega aquilo que é belo, mas te mata por dentro. Se você hoje cai sexualmente com uma pessoa, você volta lá pro final da fila. Você volta pro final da fila e tem que fazer todo o processo de novo. De que? Senhor, me perdoa. Senhor, tem misericórdia de mim. Aí talvez você vai ver esse vídeo e falar, mas o Senhor é misericordioso. Ele é misericordioso. Mas Ele não te dá uma mamadeira com leitinho, com mucilon e te entrega quando você já está maduro. Eu já vim de muitos desertos. Só que eu comecei a perceber que tinha uma área da minha vida que eu precisava renunciar. Sabe quando você precisa fugir do diabo? Quando a palavra fala resistir o diabo e ele fugirá de você? Resistir é fugir, resistir não é bater de frente e falar eu aguento. Resista em oração. Tem castas de demônios que só sai com jejum e oração, e uma delas é a vida sexual. O diabo, ele sempre vai te atormentar, te tentar na área em que você mais sofreu. E geralmente a área que você mais sofre, se você não cura, não resolve, não se liberta, ela vai estar sempre aí, te procurando. E nesses 10 anos, eu pude perceber que lá nesse período, eu não fui feliz na minha vida sentimental durante esse período. Primeiro porque eu tive uma volta, uma reconciliação que não era o tempo.
que não houve libertação, mas eu quis pagar para ver. E Deus já tinha falado que não era. Não era o tempo, não era o momento. Deus me pediu para estar sozinha. O Senhor, Ele me pediu muitas coisas que eu não consegui renunciar. Você sabia que tem consequências que elas não vão sair da tua vida? Você lembra da história do apóstolo Paulo, do espinho na carne? Porque o espinho na carne de Paulo, se o Senhor tirasse, talvez Paulo não estaria na presença. Porque o espinho permanecia, o espinho cravado na carne de Paulo fazia com que ele tivesse unção e permanecesse na presença. E às vezes você não aceita as consequências das tuas semeaduras. E aí você fala, meu Deus, certa vez eu atendi uma mulher, né, na consultoria, para quem não sabe eu dou atendimento, então por favor, pode agendar e marcar. Certa vez eu atendi uma mulher em que ela tinha se envolvido com um homem, em que ele era casado, tinha filhos, e esse homem já está no terceiro casamento, né, já com outra depois dela, e ela se envolveu e achando que com ela ia ser diferente. Hoje ela está vivendo o que a primeira esposa viveu, e ele já está no terceiro casamento, e provavelmente a terceira vai viver o que a segunda viveu. Ela trouxe para si uma maldição. E aí ela acreditou que com ela ia ser diferente. O diabo enfeitou toda uma cena para mostrar para ela que agora vai ser diferente. São semeaduras. E por que eu estou compartilhando isso com você? Porque se posicionar é muito mais do que não se relacionar. É você entender qual é o seu propósito. A sua chamada tem que ser algo mais forte. Gente, eu era para estar vivendo outras coisas. Tem coisas que eu ainda estou vivendo, tendo que conviver com consequências. Então, quando o apóstolo Paulo ele tinha o espinho, o Senhor não tirou, mas ele serviu. Ele foi a pessoa que mais falou sobre casamento, foi um homem que não foi casado, mas provavelmente na época que ele era criminoso, matador, perseguidor, ele teve muitos relacionamentos e provavelmente aquele espinho na carne, a palavra não fala, mas provavelmente era a vida sentimental dele, porque ele pregava muito sobre vida, né, de casamento, relacionamento. Ele falava, o nosso apóstolo, ele fala muito sobre isso. E por que é um homem que não foi casado, mas fala de casamento? Porque provavelmente ele tem uma base sobre isso. A gente não tem aí o que realmente, né, a história dele lá para trás, enfim. Mas aquele espinho permanecia dentro de Paulo, porque é o que movia o ministério de Paulo. E existem coisas que Deus não vai tirar da tua vida. Sabe aquela situação que às vezes você pede tanto, só que Deus deixa cravado aqui, para você lembrar de onde Ele te tirou, para você lembrar do cativeiro, do lugar que você saiu. E o posicionamento, ele precisa ser único. E se você fica nessa instabilidade espiritual, você vai sempre morrer em desertos, morrer em vida. Pessoas parecem que vão ganhar um milagre e você não. Pessoas parecem que estão passando à tua frente, ou que Deus atendeu na senha daquela pessoa primeiro. E o posicionamento. E não é por muito você orar. Tem muita gente que pensa que é um manual, passo a passo. Não. É o posicionamento. Olha só, isso aqui é forte. Se eu não quebro o princípio me honra. Se eu espero em Deus, eu preciso compreender quem é o Deus que eu estou servindo. Você acha que Ele não quer você feliz? E aconteceu isso comigo. Eu comecei a ficar tão incomodada que eu só ouvi o Senhor falando comigo, você não está inteira. Você nunca esteve inteira. E, gente, eu descobri isso. Acreditem. Acreditem. Tem muitos pastores aqui que me assistem que não gostam dos meus testemunhos, porque eu falo mesmo. E eu tenho que bater mesmo. Porque falar daquilo que outras pessoas vivem é fácil, mas eu falo de mim. E nesses 10 anos eu descobri que eu nunca me posicionei. Forte. Forte. E eu já gravei alguns vídeos aqui sobre posicionamento, falando do meu posicionamento. E que, na verdade, esse vídeo que eu tô gravando aqui veio da parte do Senhor. Pro teu coração. Por isso que eu tô dizendo pra você. Eu descobri que eu não me posicionei. Porque eu nunca estive inteira para o Senhor.
Eu sempre me dividia com a proposta. Eu sempre me dividia por um desejo. E aí eu comecei a perceber que o ministério estava lá atrás. A minha vida com Deus, quando ela estava alavancando, opa, vinha mais uma rasteira. E o teu posicionamento é quando você fala para Deus assim: eu acredito em você, eu confio em você. Não aconteceu o que eu queria, mas eu confio em você. Chegou um momento que eu comecei a entender isso da parte do Pai para minha vida. Eu ouvi o Senhor falando comigo. Agora você vai ser usada por mim. Agora eu vou te levar às nações. Agora eu vou te entregar as bênçãos. E aconteceu e tem acontecido na minha vida. Então eu quero deixar esse vídeo para você aqui, dizendo para você: posiciona. Sabe? Não se venda mais. Não se troque mais. Você é valiosa, você é valioso. Sabe? Você não é marionete do diabo. Você é uma serva, um servo, alguém chamado por Deus. Deus abençoe a sua vida. Vamos para os próximos vídeos. Não deixem de se inscrever, gente, aqui no canal, viu?